Olá! Não é à toa que a faixa de pedestres na Abbey Road Street em Londres ficou imortalizada na capa do disco homônimo dos Beatles, de 1969. Foi na Inglaterra que ela surgiu. Primeiro em 1868, numa combinação entre faixa e sinal, e depois aperfeiçoada em 1949. Originalmente era azul e amarela, e 2 anos depois já fazia parte das leis de trânsito do país. Mas na história há registros de algo parecido há 2 milênios atrás, nas antigas ruínas de Pompeia. Na cidade italiana, alguns blocos de pedra em alto relevo permitiam que pedestres cruzassem as ruas a uma certa altura do chão. No Brasil, as faixas de pedestres entraram definitivamente na legislação por meio do Código Brasileiro de Trânsito de 1997. Vamos saber mais sobre isso no Preservar a Lei, que começa agora. Respeitar a faixa de pedestre é um ato de cidadania que preserva a vida e garante um trânsito mais seguro. A conscientização de condutores e pedestres ainda está longe de ser alcançada. É um desafio para as autoridades competentes, mas a capital do país mostra que é possível. Em Brasília, há mais de 2 décadas, o respeito à faixa é tradição. Desde que foi implementada por meio de campanhas educativas, houve redução de mais de 80% nas mortes por atropelamento no Distrito Federal. A prática foi instituída no ano de publicação do Código Nacional de Trânsito, que define as diretrizes para engenharia de tráfego e estabelece normas de conduta, infrações e penalidades para os usuários. O artigo 214 da lei diz que deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado que esteja na faixa é infração gravíssima, com pena de multa. Segundo o código, mesmo que não exista faixa de pedestre, quem atravessa as ruas caminhando tem prioridade no trânsito e deve ser respeitado pelos motoristas. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Roxane Ponzi, advogada especialista em Direito do Trânsito, e com Meli Malatesta, conselheira e fundadora da Cidade a Pé. Sejam muito bem-vindas ao Preservar a Lei. Eu começo agora com a doutora Roxane para falar para a gente sobre a faixa de pedestres que está na legislação brasileira há mais de 20 anos. E por que de forma tão tardia, doutora Roxane? Primeiro, quero dizer que é uma honra estar aqui na TV Justiça e falando contigo, Andréia. E para tratar justamente de um tema como a faixa de pedestres, né, que muitas vezes fica relegada a outras situações, a outras sinalizações, como se fosse menos importante que as demais. Concordo que essa necessidade de haver um local específico para que o pedestre faça a travessia da via de forma segura. Aliás, né, fazendo um parênteses, aqui no Rio Grande do Sul a gente inventou, não é faixa de pedestre, aqui a gente fala de faixa de segurança, que muitas vezes de segurança não oferece nada, né? Mas esse local é muito importante que exista uma delimitação para que esse pedestre realize essa travessia de forma segura, né? Que ele seja visto e que não só ele seja visto, mas que ele também veja os demais atores desse local, por exemplo, os veículos. Por quê? Lá no artigo 29 do Código diz o seguinte, que o maior tem que sempre cuidar do menor, né? Os motorizados dos não motorizados, e todos devem cuidar do pedestre. Então, um local específico que preserve essa segurança do pedestre ao fazer a travessia de uma via sem dúvida nenhuma, chegou tarde demais, né? Considerando que tu disseste aqui, 1868 já se falava de faixa de pedestres, né? E no nosso código ele receber toda essa atenção, demorou bastante tempo. Com certeza. Meli, na prática, foram os benefícios da faixa de pedestre, muitos, né? Principalmente depois que ela ficou presente aí no Código Brasileiro de Trânsito de 1997. Mas, pergunto a mesma coisa, chegou tardiamente e a estrutura comporta tudo isso? As faixas de pedestre existem em todo o país e são suficientes? Claro que não, né? Faixa de pedestre, geralmente, quando ela é colocada pelos órgãos de trânsito, né, ela é alocada numa situação que atrapalha menos os veículos, a gente pode perceber, né? E nem sempre ela coincide com o local onde as pessoas que estão caminhando querem atravessar, certo? Então,
E a gente percebe, mesmo com esse código que começou a cuidar da faixa de pedestre, uma série de contradições, né? Como a doutora Roxane falou, no parágrafo 2º do artigo 29, onde fala que todos são responsáveis pela incolumidade do pedestre, ao mesmo tempo se fala que o veículo ele só deve parar quando ele vê um pedestre sobre a faixa. Muitas vezes, né, ou quando vê o pedestre iniciando a travessia, né, na faixa. Muitas vezes o pedestre nem consegue iniciar essa travessia, tá certo? Porque não há brecha no trânsito para ele começar. Então, o que acontece? O pedestre ele não confia muito na faixa de pedestre, né? Ele prefere atravessar no local onde ele acha mais seguro, ou no local que está na continuidade do caminho dele, que às vezes não é onde está a faixa. Bom, vamos falar sobre isso num exemplo que deu certo. Brasília é um exemplo que deu certo, tanto para os motoristas que aprenderam a respeitar as faixas, quanto para os pedestres que transformaram a utilização num hábito, um gesto, erguendo a mão. Elas chegaram com a lei, mas as campanhas ajudaram na conscientização da população. O pontapé da capital do país foi a campanha Paz no Trânsito em 1997. Respeitar a faixa é simples. Quem dirige para, o pedestre usa. Olha só, ele para, ela dá o sinal de vida e usa. Boa, colega. Ela para, ele segura no pulso da netinha, que gracinha, e usa. Eles param, elas e o totó usam. Já ele para e depois usa. E ela usa e depois para. Às vezes você é quem para, às vezes você é quem usa. Em todas as vezes, respeite a faixa. Detran DF, com você na direção certa. Em 97, com a implementação da própria fiscalização, onde mostrou a obrigatoriedade, até porque já existia no código essa obrigatoriedade, nós criamos então nesse período, até para minimizar as pequenas colisões que estavam ocorrendo, o gesto que é o D sinal de vida. Esse gesto também foi estudado em vários países e o Distrito Federal trabalhou com essa referência de criar um gesto onde a pessoa pudesse indicar sua intenção. Então ele estaria de frente para a via, indicando a sua intenção para o condutor. Ou seja, a questão do ver e ser visto. Um trabalho grande que nós realizamos em Brasília foi justamente a grande referência do pedestre não entrar, de certa forma, de uma vez na faixa. Nós sabemos que a partir do momento que o pedestre está sobre a faixa, cabe a ele o direito e os condutores têm que parar. Mas nós sabíamos também do risco. Às vezes uma criança menor ou uma pessoa de baixa estatura entrar de uma vez na faixa pode não ser visto. Então a gente criou o gesto com essa referência, do ver e ser visto. Então o gesto ele dá essa orientação e ao mesmo tempo os carros param. Então com esses trabalhos educativos nós sensibilizamos primeiro a comunidade, até porque nós quebramos o grande paradigma da questão do poder da referência do automóvel. Algumas pessoas, condutores, acham que tem o direito, eu estou de carro, a pessoa está a pé e tem que esperar. Com o resgate da faixa de pedestre nós quebramos todos esses paradigmas. Nós começamos uma nova referência sobre o direito do pedestre na via. E com isso, nós implementamos também várias ações educativas. Nós criamos peças teatrais, criamos campanhas de rua. Nós temos hoje na cultura dos jovens já essa referência, até por conta de serem crianças e terem tido essas orientações na escola. E nós continuamos trabalhando a referência do gesto. Nós sabemos que o gesto não é obrigatório, não está previsto no código. Foi um gesto de alerta criado no Distrito Federal, mas é um gesto bastante usado e nós continuamos com essa orientação do caráter educativo, gesticular ao atravessar a faixa. Doutora Roxane, por que a legislação aqui em Brasília pegou? E aí eu tenho um dado recente, né, que mostra que houve uma redução em 83% no número de mortes de pedestres. Pegou, né? Sim, pegou, e em alguns lugares também pega. Eu dou um exemplo aqui da nossa Serra Gaúcha, Gramado, né, que alguns já devem ter visitado. E é muito engraçado, porque o motorista, né, que dirige em Porto Alegre, quando ele vai para Gramado, ele vira um motorista exemplar, porque ele para na faixa. Então, existe toda uma cultura, né, do ambiente que vai modificando esse respeito à faixa de pedestres.
Eu, particularmente, acredito que o caso positivo, né, de Brasília tem a ver com uma combinação de educação para o trânsito e fiscalização. O código ele tem previsão em 2 artigos de penalização desses 2 atores, do condutor e do pedestre. Né? O 214, que vocês citaram antes, e o 259, que é a multa para pedestre. Só que, para multar um pedestre, tem várias coisas que são difíceis. Uma, primeiro, que o valor é muito pequeno, e isso, o custo, né, para processar uma multa para um pedestre para a administração pública acaba sendo muito oneroso. Segundo, que esse pedestre ele não recebe a educação para o trânsito, por exemplo, que um condutor habilitado, que vai frequentar uma autoescola. Então, é difícil você cobrar dele que ele tem que saber que ele tem que atravessar na perpendicular da via, não pode fazer na diagonal. Poxa, se um pai e uma mãe não ensinou a criança que ele tem que atravessar na perpendicular, ele simplesmente pode levar uma multa por não cumprir a legislação. Então, eu acredito que Brasília foi um caso de sucesso justamente por, né, trazer essa inovação da utilização da mão e também, né, trabalhar com a educação e também com a questão da fiscalização. Se não houver fiscalização do condutor que não para por uma faixa de pedestre, infelizmente não vai haver uma mudança de comportamento. Meli, Brasília, como a gente pode reparar, né, a gente está aqui, inclusive, né, na capital do país. Para Brasília funcionou. As campanhas ajudaram. E eu queria que você falasse, você está em São Paulo e tem aí o Cidade a Pé. O que o Cidade a Pé faz em relação a esse estímulo à população, a grande capital, né, do país também, uma grande metrópole, São Paulo. Queria que você falasse um pouco desse trabalho e também das campanhas. Bom, Cidade a Pé ela é uma ONG que cuida de priorizar o pedestre como elemento mais vulnerável do ambiente de trânsito e que, portanto, ele merece todo o cuidado e toda a prioridade. Nesse sentido, quando a gente vai falar de faixa de pedestre, aqui em São Paulo, o motorista, o nosso condutor, ele só respeita a faixa de pedestre quando tem alguma campanha que faz a autuação, fiscalização e a multa para esse motorista que desrespeita. As autoescolas dificilmente preparam o condutor para respeitar a faixa de pedestre. Com relação ao gesto de mão, eu acho que ele pode ser uma coisa opcional, jamais obrigatória para o pedestre, porque senão ele tira todo o valor do sinal da travessia, né, que é a faixa de pedestre, que é a faixa de segurança, e ele leva mais uma obrigação para o pedestre. Você imagina, por exemplo, uma mãe que está segurando o nenê de colo numa mão e dando a mão para o filhinho na outra, né, com a outra mão. Como é que ela vai fazer para atravessar se um dia o gesto de mão for obrigatório? Eu estou dando um exemplo, como há vários outros. A gente vai ter que fazer agora um intervalo e o Preservar é Lei faz agora uma pequena pausa. A gente volta já. Preservar a Lei está de volta e o assunto hoje são as faixas de pedestres. O ano de 2020 foi o último da década de ação pela segurança no trânsito, lançada pela ONU, Organização das Nações Unidas. O Brasil é o terceiro país do mundo com mais registros de mortes no trânsito. A meta fixada pela ONU previu uma redução de 50% no número de vítimas fatais no trânsito brasileiro, mas o país alcançou 30%. Vamos assistir agora a uma campanha realizada pelas autoridades de trânsito em Paris, na França, em 2017. Ela mostra pedestres atravessando a faixa. Um outdoor com câmera com sensor de movimento é acionado quando eles cruzam a faixa no sinal vermelho. Os pedestres desobedientes levam um susto com o som de pneus cantando. Logo depois, eles veem a própria foto do rosto de pânico estampado no outdoor com a legenda: "Não olhe a morte de frente, verifique as luzes e atravesse com segurança." Vamos assistir.
Beli, esse vídeo realmente é chocante, uma forma traumatizante para tentar educar. Esse tipo de campanha funciona lá fora e funcionaria no Brasil? Bom, eu sou totalmente contra esse tipo de campanha, porque ele vai contra a prioridade que tem que ser dada ao pedestre, né? Então, antes da gente culpabilizar o pedestre, mesmo quando ele não aguarda a vez dele andada pelo semáforo para atravessar, a gente precisa analisar as condições que fez com que ele tivesse essa atitude. O tempo de espera é prolongado. Se eu for jogar para o exemplo brasileiro, né, só você pegar a resolução 483 do CONTRAN, que estabelece o manual de sinalização semafórica, é muito comum com que o pedestre esteja submetido a 120 segundos ou 2 minutos de espera, até numa travessia em 2 etapas. E o tempo dele de travessia, de acordo com esse manual, é de 4 segundos de verde e um resto vermelho intermitente. Isso contraria o parágrafo único do artigo 70 do manual, que institui que na mudança de semáforo, o motorista tem que aguardar o pedestre retardatário terminar a travessia, para que o pedestre realmente exerça o direito dele de caminhar com um tipo de prioridade que é não só garantido pelo Código de Trânsito, como pela Lei Federal de Mobilidade Urbana também. Enquanto ele não tiver definitivamente essa prioridade, não vai adiantar nada. Tanto que a década de trânsito, né, passou, o número de acidentes continuou, vai haver uma outra década, e se a gente não mudar a mentalidade de jogar a culpa no pedestre, nada vai mudar, a gente vai ter mais uma década perdida. Doutora Roxane, a ONU estipulou essa meta, né? O Brasil ficou abaixo, mas acho que a pandemia ajudou um pouco a fazer com que as pessoas meio que desaparecessem das ruas e acabasse baixando forçadamente a isso. O que a gente pode fazer para atingir essas metas de segurança e o que essa legislação estabelece, como as Nações Unidas aí colocou como meta? O Brasil consegue chegar lá? Na verdade, tudo tem a ver com uma vontade política, né? O trânsito nada mais é do que investimento. A gente precisa pensar quanto custa todas essas vidas perdidas, e não só a vida da pessoa em si, mas de toda aquela camada social que está em volta, né, que vai sofrer com a perda desse ente. Quanto custa essa vida, né, em detrimento de um investimento pesado em educação? Né? Eu sempre gosto de fazer a comparação entre o trânsito, né, e, por exemplo, álcool, né, não beber e dirigir, e, por exemplo, não fumar em espaços públicos. Vai dizer que hoje alguém tem coragem de dentro de mesmo que seja de um ambiente fechado, acender um cigarro, ele vai ter uma pressão social para que ele apague aquele cigarro. Né? E o que está faltando? Está faltando educação forte, ostensiva para a população, para que o entorno force atitudes adequadas no trânsito, né? Preservar a vida, não só a sua, mas do outro que faz parte também dessa engenharia, né, que eu digo que é o trânsito. Então, nós estamos entrando aí numa nova década, né? Os números não foram aquilo que se gostaria, obviamente. O Porto Alegre, por exemplo, posso falar daqui, nós conseguimos atingir a meta em relação à morte no trânsito. A gente trabalha muito com campanhas de educação, inclusive para os pequenos, né, nas faixas de pedestres próximos às escolas, não só às crianças para que utilizem de forma correta essa faixa de pedestre, mas também aos pais, né, que estão ali de carro, que foram buscar, ou seja, toda uma engenharia, né, de conscientização dessas pessoas que utilizam a via pública. Para quê? Para que lá na frente a gente possa talvez colher nessa segunda década números bem melhores. Então, não culparia a pandemia aí, nem traria ela como um ponto-chave. Muito pelo contrário, a gente estava vindo de vários números aí durante muitos anos e coroou o final dessa década com
um resultado que não era o esperado. Bom, a gente saiu de um exemplo chocante e agora um exemplo lúdico. Uma informação, no mínimo, curiosa. A maior faixa de pedestres do país, com 40 metros de extensão, foi liberada para o uso de pedestres. Ela fica no centro de Fortaleza. Além da faixa de pedestres, a ação amplia a área da calçada com o uso de cores que chamam a atenção, dando mais segurança. Meli, chega a ser engraçada essa forma de, enfim, convencer ou estimular a população a prestar atenção no sinal, né, na faixa de pedestres. Eu queria saber se esse tipo de campanha, que tem símbolos, cores, ela entra no subconsciente do cidadão. Isso aí que Fortaleza faz, e ela é atualmente a bola da vez do país, a gente chama de urbanismo tático, né? Que é o redesenho da via, redesenho do espaço público destinado à mobilidade, para dar efetivamente prioridade à mobilidade a pé e à mobilidade por bicicleta, né? Ou mobilidade ativa, que são os tipos de mobilidade que estão sendo estimulados no mundo todo, até também por conta da pandemia. Eles já vinham sendo, né, com uma preocupação com o meio ambiente, com o crescimento das cidades, com a ocupação do espaço público para um número cada vez mais crescente de veículos, para um problema de segurança pública de pessoas que ficam dentro das caixinhas, né, dos carros e das casas. Então, a mobilidade ativa é um tipo de mobilidade que propicia também o distanciamento social exigido pelas normas de saúde atualmente. Então, esse tipo de ação de Fortaleza, ele vem totalmente de encontro ao que está sendo praticado no mundo todo. Essa faixa de 40 metros, ela simplesmente deve ser um prolongamento, né? Eu vi foto, não conheço o local, não deu para a gente observar, mas com certeza deve ser um prolongamento, né, do caminho que as pessoas fazem. Deve ser uma área central, ou um centro comercial densamente ocupado, num local que deve ter uma demanda de travessias a pé muito alta. Então, ela vem de acordo. E assim, para a gente dar uma posição definitiva, precisamos agora ver como isso vai funcionar. Doutora Roxane, a legislação estabelece algum tamanho para a faixa de pedestre? Essa big faixa está dentro da lei e esse urbanismo tátil está previsto ou ainda é um ideal a ser alcançado na legislação? Então, essas intervenções de sinalização que não estão previstas no manual de sinalização, elas não são recomendadas. Tá? E aí, agora falando do ponto de vista legal, se eu tenho uma faixa, né, de pedestre, por exemplo, em 3D, como teve uma época que estava famosa essa ideia, o próprio Denatran expediu um ofício, né, recomendando que fossem retiradas até que se estudasse a sua eficácia. E aqui, não sei se eu estou discordando ou concordando com a doutora Meli, é óbvio que a gente tem que pensar em como, né, dar prioridade ao pedestre, mas eu ainda talvez seja um pouco mais rígido em relação a essas modificações na via que não correspondem à questão que está prevista no manual de sinalização. Por quê? Porque, por exemplo, se eu, motorista, né, condutora, estacionar sobre uma faixa de pedestre que não está atendendo às determinações de sinalização previstas no manual de sinalização, eu posso usar isso como uma excludente de licitude, lá do artigo 90 do Código de Trânsito, que diz que quando a sinalização não estiver, né, adequada, eu posso, né, usar isso como um argumento de defesa. Então, quando a sinalização não está de acordo, pode gerar esse tipo de situação. Inclusive, por exemplo, se
vamos um pouco para o âmbito da responsabilidade civil, né? O pedestre que atravessa numa faixa dessas, né, que não está bem sinalizada, ou então, por exemplo, ela tem uma cor de fundo estranha, é vermelho, é azul, ou então nada contra os movimentos LGBT, mas aí é cor do arco-íris. Isso não pode, entende? Isso, do ponto de vista da sinalização de trânsito, não é adequado. E isso pode, numa situação de um sinistro de trânsito, pode ser utilizado, né, como uma forma da pessoa fugir à sua responsabilidade. Por exemplo, atropelou, né, levou a óbito. Aliás, tem inclusive as agravantes do artigo 298 do Código de Trânsito, né, que fala que se atropelar sobre a faixa de pedestres, isso pode ter aumentada, agravada a pena criminal, né, no caso. Então, quando acontece uma situação dessas com uma sinalização inadequada, isso pode ser um furo, né, utilizado aí como uma forma de livrar a pessoa, e toda a sociedade perde. Por quê? Porque quando a gente não penaliza o responsável, né, acho que há uma sensação, um sentimento de impunidade. A gente tem cidades importantíssimas, Nova York, que adotou isso há uma década atrás e deu certo, foi um sucesso. Então, eu acho que está na hora de se rever essas questões. E, como toda sinalização, a gente estabeleceu um padrão para que esse tipo de intervenção, além de ser bem aceito, porque tem toda a participação, o urbanismo tático, tá bom, Andréa? Então, tem toda a participação da população, uma coisa que vem dado certo e tem melhorado a segurança dos locais onde ele tem sido aplicado. Isso é uma experiência que veio de outras cidades e aqui também tem dado certo. É uma hora dos especialistas sentarem e discutirem e normatizarem essas práticas, como sinalização. A gente espera isso. Infelizmente, Meli, Roxane, nosso tempo terminou. Eu agradeço a participação de vocês. E é isso, gente. Preservar a Lei fica por aqui. Acompanhe nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até a próxima!